Graça e paz oficialmente, começamos a nossa aula então. Semana passada nós fizemos, só para a gente lembrar, né, nós fizemos aí, eu acho que de Filipenses, né, até Tessalonicenses, foi isso, né? E ficamos, graça e paz, queridos, tudo bem? E ficamos, para começar, fizemos as cartas paulinas, terminamos as cartas paulinas aí, né, as cartas doutrinárias de Paulo, e agora nós vamos entrar nas cartas de Paulo ainda, mas nas cartas pastorais, que são 3 cartas na verdade, que são aí 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então essas cartas são as que nós chamamos de cartas pastorais. Hoje eu preciso terminar essa aula, eu preciso terminar esse módulo hoje. Eu vou explicar o motivo. Semana que vem nós temos um evento aqui na igreja, e se eu não terminar o módulo hoje, nós vamos pular uma aula sem aula, para terminar no próximo, e eu queria finalizar isso, para a gente não ter essa lacuna aí no meio, a gente, né, seguir o processo. Aí na semana que vem, nós não vamos ter aula de qualquer maneira, que é o professor, que é o Luciano, que vem dar aula, o pastor Luciano que vem dar aula, e ele vai estar no evento comigo, vai estar no evento com a gente. Mas, todavia, já é o início, a gente vai pular esse final de semana, o final de semana que vem, no outro já começamos um módulo novo. Então, fica tranquilo, não interrompe o módulo, né? Como que eu quero fazer hoje? Eu quero ser um pouquinho mais abrangente, ou um pouquinho mais genérico, melhor dizendo. Eu quero dar as cartas, as características das cartas, mas não vou entrar muito no detalhe de cada carta, porque senão a gente leva mais 2 módulos para fazer isso. Tem muito material para a gente estudar, tem muita profundidade essas cartas, de como a gente pode ler, de que visão a gente tem que ler, como que a gente pode se aprofundar. Então, são muito profundos. O que eu quero fazer? Eu quero ser um pouquinho mais genérico, e eu quero te aconselhar quando você for ler uma das cartas, quando você for ler o Novo Testamento de maneira geral, você vai lá na tua Bíblia, todas as Bíblias hoje têm, pouquíssimas não têm. Se na sua Bíblia não tem, adquira uma Bíblia que tenha isso que eu vou falar, mas no começo dos livros, no começo das cartas, você vai ter ali quase que uma ficha técnica dessa carta, ou desse livro, que vai falar autoria, ocasião que foi escrita, contexto histórico, quem foi o autor, para quem foi escrita, ou seja, os seus destinatários, qual que é o assunto, tema, quais os assuntos, né, que eram tratados ali. Então é bem legal você ler isso antes de começar, porque você já começa a ler o livro, ou a carta que seja, você já começa a ler com uma ideia do que está acontecendo ali. Você não perde, porque às vezes você começa a ler a carta e você vai entender sobre o que a carta está falando no meio, e você perdeu toda aquela leitura. Sabe quando o pastor vem com um tema pronto, ele fala assim: hoje eu vou falar sobre isso. Não é mais fácil você decorar ou você aprender o que ele falou? Porque ele chegou com um tema, você já sabe do que ele está falando. Nas cartas é a mesma coisa. Vai lá antes, nas cartas, nos livros, toda a Bíblia na verdade, cada livro da Bíblia, você vai lá, pega, lê o comecinho, entende do que ele vai falar, e aí quando você for ler, aquilo já vai abrindo de uma outra maneira na sua mente, vai abrindo da maneira correta. Então hoje eu quero fazer assim, eu quero ser um pouquinho mais abrangente e estimular você a ler essas particularidades no início de cada carta, de cada livro. Nós vamos falar de 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito, que são cartas que nós chamamos de cartas pastorais. Deixa eu pegar meus rascunhos aqui. Todas essas cartas, ou essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas são escritas por Paulo. Nós estamos trabalhando as cartas paulinas, as cartas de Paulo. Timóteo, vou falar das 3 juntas, tá? 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais, justamente porque elas trazem ensinamentos pastorais para Tito e para Timóteo. Então elas trazem ensinamentos, direções, doutrinas para que eles sigam como líderes da igreja que eles eram. Timóteo, ele não era apóstolo e provavelmente ele também não era bispo, ao contrário de Tito. Tito era bispo.
Então ele provavelmente era um representante de Paulo na cidade onde ele conduzia a igreja. Na verdade, ele cuidou de Éfeso, então provavelmente Paulo, quando sai para a sua viagem missionária, Paulo deixa ali Timóteo para cuidar da igreja. Já Tito era um bispo. Tito era de fato um bispo, ele é citado dessa maneira, e ele, tanto Timóteo quanto Tito, eles foram filhos na fé de Paulo, eles foram convertidos a partir da pregação de Paulo, então eles eram muito próximos de Paulo, eles participaram muito da vida missionária de Paulo, dos trabalhos de Paulo. Como eu falei, Timóteo, ele conduziu Éfeso, a igreja de Efésios, dos Efésios, e Tito, ele passou a maior parte do seu tempo, do seu ministério, em Creta, pelo mesmo motivo. Paulo vai lá, está com ele, ajuda ele, ele passa, quando Paulo sai, se não me engano, para a terceira viagem missionária, ele deixa Tito em Creta, para tomar conta ali da igreja, para conduzir a igreja, para conduzir aquela igreja que estava ali na cidade de Creta. Todos os dois, eles participaram muito desse trabalho. Como eu disse, as 3 cartas provavelmente foram escritas não muito depois de Atos 28, dos acontecimentos de Atos 28. Se você ver lá, você vai ver que foi aqueles acontecimentos que foram o naufrágio de Paulo, depois Paulo na ilha de Malta, Paulo é picado por aquela cobra, toda aquela situação foi mais ou menos ali, pouco tempo depois disso. E provavelmente ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Lembra da prisão domiciliar, que ele ficou preso numa casa, ou ele ficou numa casa em Roma, preso por 2 anos. Foi nesse período que ele escreveu. Depois desse encarceramento, dessa prisão que ele sofreu, ele começa a 4ª viagem missionária. Ele sai de novo para as suas viagens missionárias, e ele comissiona Tito para ficar em Éfeso Tito para ficar em Creta e Timóteo para ficar em Éfeso. Timóteo ficou numa e Paulo para outra. E Paulo segue então para Filipos, passa na Macedônia, nesse momento ele escreve a primeira carta de Timóteo, certo? E a carta de Tito. Isso aí vai dar mais ou menos 63 a 65 depois de Cristo. E posteriormente ele viaja para Roma, onde foi preso pela 2ª vez. Ele foi de novo para a cadeia, e ele escreve então a segunda carta a Timóteo. Isso aí foi na 2ª carta para Timóteo. Pouco depois dessa carta, ele é executado, ele é decapitado. Ele chega ali ao final da sua carreira, como ele mesmo diz, né? Percorri a carreira, guardei a fé. Então ele estava chegando ali, já estava, como ele mesmo diz, ele estava sendo derramado por libação, ele já estava no finzinho da sua vida. E essa carta, sobretudo a carta de 2 Timóteo, é muito bonita se você pegar do contexto de Paulo, é fantástica. Então você vê o relacionamento íntimo que ele tinha, tanto com Tito e com Timóteo. Ele vai falar para Timóteo, ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. Então ele tinha um relacionamento muito próximo, tanto com um quanto com o outro. Eles eram filhos na fé deles, eram caras que foram de fato muito, muito próximos a ele, inclusive na execução do seu ministério, como eu já disse agora há pouco. Qual que eram os temas recorrentes dessas 3 cartas, né? 1ª e 2ª de Timóteo e Tito? O que ele falava muito? Quais eram as expressões muito recorrentes que ele usava que Paulo usava nessas cartas pastorais? Deus, o Salvador, sã doutrina. Ele usou muito esses temas, falando sobre sã doutrina, que são os ensinamentos corretos da palavra, não aquilo que os judaizantes pregavam, não aquilo que os gnósticos tentavam trazer para dentro do cristianismo, né? Mas a sã doutrina, a fé pura. Falava muito sobre ensino, é um ponto comum dessas 3 cartas. Falou muito a esses dois filhos na fé de Paulo
sobre vida consagrada, santidade, como deveriam se portar, certo? Algumas controvérsias, como, por exemplo, o caso que ele aconselha a deixar de dar atenção a mitos e genealogias, que isso não traz acrescimento algum, não glorifica o nome de Deus e tal, e ele então trata disso com Tito e com Timóteo. Então, se nós pegarmos aí, um pouco mais em cada detalhe, você vai ver que 1 Timóteo, especificamente 1 Timóteo, ela vai tratar do encorajamento de Timóteo, que era um jovem, nesse momento aqui, ele era um jovem líder, certo? Eu estou falando de 1 Timóteo, era um jovem líder, era um menino ainda, um rapazão ainda, certo? E nesse texto também ele explica as qualificações que um bispo, que um presbítero, que ministros do Senhor tem que ter: esposo de uma só mulher, todo aquilo que você já conhece, que a Bíblia nos ensina. Então é preciso nós lermos 1 Timóteo a partir dessa ótica. 2 Timóteo, ele dá instruções finais a respeito de tudo que ele vem falando para Timóteo em 1 Timóteo, e, como eu disse, Paulo já estava ali prestes a morrer em Roma, certo? Já Tito, ele traz instruções sobre responsabilidade, né? Para Tito, né? De Tito na supervisão das igrejas da ilha de Creta. Note que aqui não era a igreja da ilha de Creta, haviam igrejas na ilha de Creta. Um bispo, ele, via de regra, ele cuida. Bispo é um pastor de pastores, vamos dizer assim, mas de maneira mais grosseira. O bispo é um pastor que pastoreia pastores. E ele tinha outras igrejas aqui na ilha de Creta, e ele então supervisionava essas igrejas, ele desenvolvia o seu episcopado nessas igrejas. Então Paulo traz para ele instruções sobre a responsabilidade que ele precisava ter a respeito de cuidar dessas igrejas. E então, dessa maneira, essas cartas de Timóteo, elas são muito úteis, inclusive para aqueles que almejam algum chamado, algum ministério na igreja. É importante você lê-las, é importante você entendê-las. É riquíssimo ali de ensinamentos nesse sentido, nessa direção de quem quer, não apenas para quem quer liderar uma igreja ou fazer parte de uma liderança da igreja, mas também mas é muito importante para esses os ensinamentos que estão ali. Depois nós temos Filemão, que não é uma carta pastoral, mas é uma carta interessante do ponto de vista que Paulo trata um assunto, parece que ele é tão específico o assunto, parece que é algo tão específico, porque Paulo aqui ele vai falar com um dos seus discípulos, um dos seus convertidos, que é Filemão, a respeito de um outro convertido que era escravo de Filemão, que é Onésimo. Então você, mas peraí, o que isso é relevante? Qual a relevância desse problema, que é um problema que, se você pensar bem, não é um problema no âmbito da igreja, é um problema quase que particular. Onésimo tinha um problema. Onésimo provavelmente era um escravo, provavelmente não, era um escravo de Filemão, e ele provavelmente roubou algo de Filemão e posteriormente fugiu. A lei romana orientava que quem fizesse isso teria que pagar com a vida, teria que morrer, teria que ser executado. Mas Paulo intervém nessa situação, porque nesse meio tempo Onésimo se converte. Onésimo tem um contato com Paulo, se converte e vira irmão na fé, tanto de Paulo quanto de Filemão. Olha a situação. E aí Onésimo, o escravo, quer voltar. A lei manda matar. Onésimo é crente, Filemão é crente. Paulo intervém. Esse é o contexto da carta. E aí nós ficamos pensando, puxa vida, mas o que isso tem de relevante, né, para nós, para a nossa igreja, no contexto igreja, já que as cartas, via de regra, quase todas elas trazem doutrinas, né, para nós.
E aí você vai ver que na carta, a carta trata de perdão, a carta trata de misericórdia, a carta trata, a gente pode, uma coisa que é questionável, né, a respeito dessa carta de Filemão, é a questão de cristãos, como é o caso de Filemão, ter escravos. Parece que é meio controverso, né? Parece que é meio estranho, né? Peraí, como assim? Paulo era escravagista, os cristãos da época eram escravagistas, o Senhor. Então aí você vai olhar e você vai estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, você vai entender biblicamente que, na verdade, a escravidão, tanto quanto o divórcio, eram consequências, eram resultado do coração duro do homem. Você entendeu? Então você percebe que ali tanto o divórcio quanto a escravidão eram consequências desse coração duro. E Deus então vem e nos ensina através dessa carta, ou através de regulamentações, porque tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento tem regulamentos a respeito do divórcio e da escravidão. E aí você pensa assim, tá, mas então a Bíblia contribui com isso? Não, ela não contribui com isso. Mas era uma realidade da época, e ela então traz esses regulamentos de como o senhor deveria tratar o seu escravo deveria tratar o seu senhor, já que isso existia na época, como que um crente lida com isso? Então o escravo servia o seu senhor, como servir o seu senhor, o senhor como tratar os seus servos, os seus escravos. Ela não encoraja e nem incita isso, nem aprova isso, porque é proveniente da dureza do coração do homem, assim como o divórcio. Mas ela trata ela traz ensinos práticos, na verdade, ensinados por Deus, de como lidar com essas situações da época. Ok? Então, é um questionamento que, via de regra, sai, mas a gente precisa entender isso. Então, provavelmente, Paulo escreveu essa carta na mesma ocasião que ele escreveu Colossenses. Por quê? Porque Filemão estava em Colossos. Então, provavelmente, ele inclusive usou os mesmos mensageiros para enviar essa carta junto com a carta de Colossenses, a carta aos Colossenses. Então, ele enviou essa carta específica aí para Filemão, para que Filemão passasse então a receber, ou recebesse Onésimo agora, não numa condição de escravo, mas numa condição de irmão em Cristo. Também com misericórdia, também perdoando e tudo mais, e ele então fosse acolhido por Filemão de maneira que, como alguém que já não é mais meramente um escravo, mas é irmão em Cristo. Então é muito legal essa carta de você olhar por esse ponto de vista. Note que esse aqui é um exemplo fantástico de que como a gente tem que saber o contexto, tem que saber do que a carta está falando para a gente ler a carta e entender. Essa aqui você percebe que ela está falando sobre um assunto específico, né? De Filemão receber Onésimo, do Senhor receber o escravo fugitivo e ladrão, que agora se converteu como irmão em Cristo. Parece óbvio. Mas o que acontece? Quais os ensinamentos práticos que a gente tira disso é que é o importante. Então a gente precisa ler o Novo Testamento, aliás, a gente precisa ler, né, a Bíblia toda dessa maneira. A Bíblia nos ensina que ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, então para nos orientar e tal. Mas o Novo Testamento é o que nos traz as doutrinas, traz os ensinos para a igreja. Então, como nós temos que ler isso? Nós temos que ler sob essa perspectiva, temos que olhar, entender e perguntar, como que eu aplico isso na minha vida? Qual é a aplicação disso para mim? Eu gosto muito de pregação expositiva, gosto muito, sou apaixonado por pregação expositiva, que é justamente você pegar o texto e extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre esse assunto assim, 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 assado. Ok. E daí? Como é que eu aplico isso na minha vida? Isso é pregação expositiva. Como é que eu trago isso para a prática diária do meu cristianismo, daquilo que eu chamo por cristianismo? Então essa é a grande chave de nós lermos o Novo Testamento, sob a perspectiva de panorama, entender sobre o que estava falando, para quem estava falando
e como aplicamos isso nos dias de hoje. Então, Filemão ele tem essa característica, tem muita aplicação prática para nós hoje esse texto. Então, no final Paulo faz um apelo que Onésimo ele fosse então acolhido como irmão na fé. O interessante é que Paulo aqui ele usa algumas técnicas de ensinamentos gregos para falar isso. Então, primeiro ele vai na persuasão, depois ele faz uma aproximação, no texto, tá? Aqui já estou falando de práticas literárias. Então, primeiro ele gera uma proximidade ali com o Filemão, uma identificação, uma comunhão com Filemão. Depois ele vai com Filemão, ele leva Filemão ali a pensar naquilo mais emocionalmente. Depois ele vai e coloca os seus argumentos, e ele só vai fazer o apelo para o acolhimento no final. No final do livro, da carta, ele vai apelar então para Onésimo recebê-lo como irmão em Cristo. Então você percebe que é uma técnica, é uma prática da linguagem grega nesse sentido. Paulo era versado nesses ensinamentos e tudo mais. Paulo era um cara extremamente inteligente, falava várias línguas, tinha dupla cidadania, era fariseu. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, disso se trata Filemão, disso se trata essa pequena carta que é endereçada para um único homem, mas que hoje para nós traz tanto ensino, e aí nos faz levar a crer e entender que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela fala com um homem lá atrás, há 2000 anos praticamente atrás, uma carta de um homem para outro, mas inspirada por Deus, e nos traz ensinamentos de como nós devemos ser hoje, qual que é a nossa postura enquanto cristãos hoje, a respeito de perdão, misericórdia e tudo mais. Então, disso se trata Filemão. Aí nós temos, me enrolei todo aqui, peraí. Então nós saímos das cartas paulinas, cartas doutrinárias, fomos para as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, e Filemão, que é uma carta para uma pessoa. Então Filemão aí é para converter Filemão a perdoar Onésimo, depois ele haver se convertido. E aí nós entramos nas epístolas gerais. Nós saímos das epístolas de Paulo e entramos nas epístolas, nas cartas gerais, que são cartas que são escritas para várias igrejas ou para um grupo de igrejas. Eu quero tratar um pouco disso. Também eu vou ser genérico nas características dessas cartas, e depois eu vou um pouquinho no ponto a ponto de cada uma delas. Então, elas recebem, as cartas gerais, elas recebem essa nomenclatura, essa classificação, por serem cartas universais, ou serem cartas de uma maior abrangência, são para mais igrejas. Diferentemente das cartas de Paulo, das cartas para igrejas e tudo mais, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, diferentemente, essas cartas, elas são cartas para grupos maiores. Os destinatários são grupos maiores, as cartas paulinas eram mais específicas e as cartas gerais são mais abrangentes. Mas não quer dizer que as cartas gerais elas trazem uma carga de doutrina maior do que as cartas paulinas, porque assim, via de regra, as cartas de Paulo, elas são a base doutrinária da igreja do Novo Testamento. É o que tem de mais puro, é o que tem de mais teológico, de mais embasamento teológico são as cartas de Paulo. Mas as cartas gerais, elas também trazem uma carga muito grande de doutrinas, de teologia para a igreja do Novo Testamento. Então, elas são mais específicas, as cartas gerais mais abrangentes, a carta de Paulo mais específicas, as cartas gerais, elas são mais abrangentes, do ponto de vista do destinatário, e
a maioria delas, das cartas gerais, elas não tem um destinatário específico, porque elas são grupos, eles são, na maioria das vezes, grupos, mas não quer dizer que elas não possuam destinatários, por serem cartas gerais, porque elas eram para várias igrejas. Então, se você pegar, por exemplo, primeira de Pedro, ela vai escrever para as cartas, para as igrejas, vai ser destinada às igrejas que estão na Ásia Menor, que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e a Bitínia, aquela região ali da Ásia Menor, para aquelas igrejas ali. Mas olha o interessante, são cartas gerais, são cartas que têm destinatários mais abrangentes, mas a abrangência de destinatário é tão grande que elas chegam a nós. Elas chegam a nós e a gente consegue digerir isso e aplicar nas nossas igrejas, aplicar na doutrina das nossas igrejas, na nossa vivência como cristão, na nossa comunhão. Ok? Segunda de Pedro também provavelmente tinha os mesmos destinatários, as igrejas da Ásia Menor. Hebreus, por exemplo, ela foi escrita provavelmente para judeus cristãos da diáspora. Ou seja, diáspora é o seguinte, diáspora é dispersão. Cristãos que foram dispersos pela perseguição e foram ali para a Itália, mais especificamente para Roma. Então Paulo, olha eu aqui viajando. Então, o autor aqui, ele escreve, o destinatário dessas cartas são provavelmente esses judeus que se converteram ao cristianismo e que foram perseguidos e precisaram, e foram dispersos para a região, para a Itália. Por que eu disse Paulo? Porque Hebreus não tem um autor definido, não se conseguiu chegar a um consenso do autor de Hebreus. Então, via de regra, a gente vai falar assim, o autor de Hebreus disse isso, isso, isso. Quem é o autor de Hebreus? Não sei. Tem muita gente séria, gente que entende que é Paulo por conta da maneira da escrita, da literatura que ele usa, do gênero literário que ele usa, parece muito com Paulo. Eu creio, pelo conteúdo teológico, isso sou eu, tá? Não estou ensinando isso para você, é o que eu acho. Eu acho, pelo conteúdo teológico que ela carrega, pelos ensinamentos que ela carrega, pelo discurso que ela traz, pelo gênero literário, que possa ser Paulo, mas isso não é uma unanimidade, muito pelo contrário, entendeu? Não dá, os estudiosos definiram que não dá para cravar num autor que seja, por exemplo, Paulo, não dá. Então a gente, como a Bíblia não nos revela isso nem de forma, lembra que eu falei como que a gente sabe a autoria? Forma extrínseca, aqueles judeus, os apóstolos, fora da carta, alguém fora da carta, atestando que aquela carta era daquele autor. Intrínsecas, a própria carta falar, eu, Paulo, de próprio punho, para falar que é o autor. Certo? Então, nem de uma forma intrínseca, nem extrínseca, você consegue determinar que foi Paulo que escreveu. E aí as outras provas, gênero literário, tempo, momento que foi escrito, cidade que foi escrito, tem outros fatores, mas não dá para cravar que foi Paulo, não tem como cravar que foi nenhum autor, na verdade, melhor dizendo. Mas, voltando aqui a nossa autoria de ao destinatário de Hebreus, na verdade, né? Então, provavelmente ele foi endereçado para os judeus que se converteram ao cristianismo e sofreram perseguição e tiveram que sair fora, fugir, foram dispersos para ali para a Itália. As cartas de João, provavelmente para um grupo de cristãos mais próximos de João, ali, discípulos de João, né? Provavelmente elas foram escritas ali. Segunda João, ele vai chamar, na saudação, ele vai falar assim, a senhora eleita e seus filhos. Lembra dessa menção da igreja da segunda carta de João? Então aqui tem duas possibilidades. João estava escrevendo para uma determinada senhora, uma mulher mesmo, com os seus filhos, uma cristã, ou, que é o mais aceito,
que é o mais plausível até por conta do propósito da carta, é que a senhora eleita e seus filhos, ele estava falando da igreja, de maneira geral, da igreja de Cristo. Então é o que faz hoje mais sentido, né? Sendo a igreja, essa senhora eleita e seus filhos. E a terceira carta de João, ela vai ser endereçada para Gaio, né? Um crente também. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. As outras cartas, ou as demais cartas, elas tudo indica, né, que os destinatários eram um grupo mais amplo, né, mais de maior tamanho, de maior abrangência. Tiago, por exemplo, ele menciona carta de Tiago e tal, as 12 tribos da dispersão, que se encontram na dispersão, também aqui fazendo uma menção dos crentes que poderiam ser tanto os crentes que estavam na dispersão também, como os crentes espalhados na face da terra, não por dispersão, mas os crentes espalhados na face da terra, os judeus convertidos espalhados pela terra. Então, mas o que isso nos interessa? Conhecimento. Mas o fato é que nós precisamos olhar para isso como ensinamento para a igreja hoje, com aplicação prática para a igreja hoje, doutrinas para a igreja hoje. Isso é muito importante, nós nunca perdermos isso. Ainda que você estude contexto histórico, ainda que você estude ambientação, ainda que você estude ocasião daquilo que estava acontecendo, em que ocasião histórica que estava acontecendo, ainda que tudo isso seja importante, o mais importante que você tira desses ensinamentos do Novo Testamento, das cartas, tanto as cartas paulinas, que são as cartas doutrinárias, as cartas pastorais, a carta de Filemão, quanto as cartas gerais, todas essas cartas elas vão trazer um peso de doutrina, de teologia para nós. Qual que é a importância? A importância é o seguinte: ainda que algumas dessas cartas elas tragam alguma controvérsia a respeito da canonicidade dela, lembra do cânon? Que é aquilo cânon é régua de medir, ou seja, aquelas características pelas quais se considerava a carta inspirada ou não por Deus, verdadeira ou não, digna de compor o livro Bíblia ou não. Algumas cartas como Pedro e Tiago, segunda de Pedro e Tiago, foram contestadas inclusive por Lutero, que era o principal dos reformadores, a respeito se deveria estar ali ou não essa carta. Principalmente Tiago, por conta da questão da fé e obras e tudo mais, que era uma coisa que Lutero contestava com veemência, né? A base, na verdade, é a base uma das bases da fé cristã verdadeira, da fé reformada, né, que aconteceu depois da reforma ali, que é que nós somos justificados pela fé e não por obras. E Tiago, ele traz, como Tiago aqui era irmão de Jesus, como Tiago, ele traz esse texto que fala a respeito. Vamos ler o texto? Para vocês ficarem mais atentos. Abre lá em Tiago, melhor, né? Estou falando aqui, você não lembra do texto, fica ruim. Tiago 2, nós vamos ler do 14 até o 26. Deus me ajude hoje para terminar. Meus irmãos, que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, que queres tu que a fé sem obras está morta? É morta?
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu suas escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então você percebe aqui que Tiago está contestando aquilo que as pessoas diziam ser fé, mas que não vinha acompanhada de obras. Não vinha acompanhado de obras, de coisas práticas. E ele diz então, e reafirma, que a fé sem obras é morta. E ainda desafia: me mostra a sua fé. Vamos ver, olha o que diz aqui, olha o 18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então assim, olha que interessante isso. Isso aqui pegou para Lutero. Tanto que Lutero contestou isso aqui. Para Lutero essa carta não deveria ser canônica, não deveria estar no cano, não deveria estar aqui. Tiago era um judeu, irmão do Senhor Jesus, irmão de sangue, por parte de mãe de mãe do Senhor Jesus. Então, era judeu. Então, por conta disso e dessa interpretação que Tiago faz aqui, Lutero questionava a canonicidade dessa Bíblia, dessa passagem. Porém, se você ler essa passagem de acordo, ponto a ponto, e fazer uma exegese honesta nessa carta, você vai perceber que o que essa carta na verdade está falando é assim: olha, de maneira geral, tá, bem grosseiramente, a sua fé, se você não tiver obras que justifiquem a sua fé, essa fé inexiste, ela é uma fé mentirosa, é uma fé falsa, é uma fé morta. Quer dizer que você precisa, está dizendo aqui que você precisa de obras para ser salvo? Não, está dizendo que as tuas obras, elas vão testificar a sua fé, elas vão comprovar a sua fé, que as suas obras são evidências da sua fé. É possível ter obras sem fé? É possível ter fé sem obras? Não. Porque se a sua fé não tiver obras, não culminar em obras, a consequência da sua fé não forem obras, boas obras, então a sua fé é contestável, ela é questionável, talvez não seja fé. É disso que o texto trata, por isso que ele está aqui. Então, apesar dessas controvérsias ou dessa canonicidade discutida que nós temos aqui, certo? Mas ela, de maneira geral, elas são de importância absurda, essas cartas, as cartas gerais, para a igreja, porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, elas trazem instruções para a igreja, instruções que nós não podemos de maneira alguma negligenciar, entendeu? Nós não podemos de maneira nenhuma desconsiderar algumas dessas instruções nessas cartas gerais, porque elas são de extrema importância, não dá para desprezar nenhum ensino que essas cartas gerais trazem. Elas não são de menor importância que as cartas de Paulo, não. Digamos que as cartas de Paulo, elas são mais profundas teologicamente, são como o próprio apóstolo Pedro diz, são de difícil compreensão, porque são coisas mais profundas, sobretudo para nós que somos gentios e para quem Paulo foi designado por Jesus a pregar. Tem coisas das cartas de Paulo que você vai falar: meu Deus, mas você lê Romanos, você fala: como é que entende isso? Como é que a gente
Uma hora ele está falando de obra, outra hora ele está falando de lei, outra hora ele está falando de graça, e a lei é isso, a graça é aquilo, mas você pode desconsiderar a lei, você não pode desconsiderar a lei, porque não sei o que. São cartas de difícil compreensão. Por quê? Porque são cartas justamente que nos trazem verdades absolutas. Então nós precisamos entender isso e não desconsiderar as cartas gerais de maneira alguma, porque elas tratam de questões comuns a nós, tratam de questões comuns ao crente, à igreja, tratam de sofrimentos, tratam de encorajamento, trazem encorajamentos para a igreja a respeito da obediência, de como nós devemos obedecer a palavra. Elas ensinam como perseverar na fé, ainda que a nossa fé seja perseguida, ainda que nós tenhamos problemas, ainda que nós tenhamos resistências à nossa fé. Elas nos ensinam a sermos zelosos com a palavra. Alunos, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: nós, mais do que ninguém, nós crentes, você que está aqui, que está dedicando, faz quantos meses, quanto tempo que nós estamos aqui, né? Nesse módulo, acho que está indo para 1 mês e meio já, que nós estamos aqui todos os domingos, dedicando 2 horas do seu domingo, do seu precioso domingo. Se você for igual eu trabalho de sábado até a tarde, e aí domingo de manhã, vamos dizer que é o horáriozinho que eu tinha para dormir, mas não, nós estamos aqui, tentando crescer. Se você está aqui, uma coisa nós temos que botar na nossa cabeça: nós temos que ser aqueles que são zelosos pela palavra. Na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, você tem que ser zeloso por aquilo que de fato a palavra nos ensina, de fato as cartas nos ensinam, de fato as doutrinas bíblicas nos ensinam. Nós não podemos aceitar mais conversinha, conto da carochinha. Não, a palavra não diz isso. Sabe aquelas histórias que o nego chega assim: mas às vezes crentes, irmãos em Cristo que estão, ou supostos irmãos em Cristo que estão com a gente na igreja: mas a palavra diz isso. Aí você sabe, você aprendeu que não tem, aquele texto que ele usou não tem nada a ver com o que ele falou, com a aplicação que ele. Ser zeloso com a palavra, e nesse momento você chama o cara: viu, só deixa eu dar você me permite, com todo amor e carinho, com toda a educação, você me permite fazer só uma correçãozinha? Esse texto não fala disso. Esse texto está falando isso. Quer um exemplo? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. Gente, nós estamos reunidos mais que 2 aqui, né? O Senhor está aqui, né? Isso é uma verdade, né? É uma verdade, Ele está aqui, porque Ele é onipresente. Mas esse contexto desse texto, ele estava falando de correção. Então às vezes a gente usa esse texto até em oração, por vício. É vício. E a gente usa esse texto e mas Jesus estava falando o seguinte: aquele contexto de Mateus 18, se o irmão estiver errando, chama ele, corrige em particular. Se ele não se acertar, chame 2 ou 3 testemunhas. Se não se acertar, exponham à igreja. E aí ele diz: se 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ou seja, a autoridade da correção está na igreja. A igreja tem a autoridade de Deus para corrigir, e a gente usa isso como se a gente estivesse reunido ali orando, Então, quando você se deparar com situações assim, estou usando uma situação bem corriqueira, mas assim, quando você se deparar com uma situação dessa, é importante que você, com todo amor e carinho, você corrija. Não corrija, não estufa o peito e: irmão, muda até de voz, né? Aleluia, quero te corrigir agora, porque a palavra de Deus, começa a chupar até cana. Não é disso que se trata. É chamar o irmão com amor, com carinho, puxar para perto: irmão, deixa eu te falar uma coisa, esse texto não fala isso. Você já reparou que esse texto não fala isso? Você já prestou atenção? Olha, vamos ver aqui, tá vendo? Está falando de correção, Estou te falando isso porque o irmão às vezes usa isso aí, e como o irmão é uma pessoa, as pessoas ouvem o irmão, aí pode ser que as pessoas interpretem errado também. Sabe, com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, que nós também fizemos isso, ou não? Ou fui só eu? Porque eu fiz isso uma pá de vezes. A gente faz, a gente não conhece. Quando você não conhece, você faz. A pior coisa que tem é o ignorante inconsciente.
Porque você acha que você sabe, mas você não sabe, aí você fala. Você não tem consciência de ser ignorante. Entendeu? Agora, quando a gente é consciente daquilo, a gente tem que aplicar aquilo, tem que ser zeloso pela palavra, tem que ser zeloso pelo ensino das Escrituras. A gente é orientado para isso. Então, você está aqui gastando esse tempo, você está aqui gastando não, né? Investindo esse tempo, use isso para o bem. Bom, seguindo, então, essas cartas gerais, somadas às cartas paulinas, elas vão trazer para nós tudo o que a igreja tem que ser. É um conjunto teológico, doutrinário, que nos dá a perspectiva completa, a visão completa, o mapa completinho do que a igreja tem que ser, da forma que nós fundamentamos a nossa fé, sobre quais fundamentos nós estabelecemos a nossa fé, de maneira correta. Por isso é importante nós sabermos isso. Por isso é importante as cartas. Não leia como você está lendo, não leia para decorar versículos, pelo amor de Deus. Porque via de regra, decorar versículo não leva ninguém a lugar. Não que você não deva, eu acho que é importante você saber endereço dos versículos, mas mais importante que você saber o endereço do versículo é você saber o que o versículo está de fato falando. Porque às vezes você decora o endereço do versículo e você pega aquele versículo que está fresquinho na sua cabeça, você sabe que está lá, e se a primeira oportunidade você manda ele. Só que aí você vai no contexto, não é aquilo que está falando aquilo, o texto fala aquilo que você decoradamente verbalizou, mas o contexto é diferente do que você está falando. Então, mais importante que você saber o endereço é você saber o contexto. Muito mais importante de que saber o endereço é saber o contexto. O endereço, manuseando a Bíblia, lendo bastante a Bíblia, estudando a Bíblia que nós estamos, você vai sabendo. Talvez você não saiba, está lá em Tiago, Tiago, está em Tiago, deixa eu ver, qual capítulo será? Então, com o tempo, você vai desenvolvendo essa prática, mas não caia na tentação de ficar decorando versículos para soltar em momentos. Não, aprenda a palavra, aprenda o princípio é mais importante que o endereço, o contexto é mais importante que o endereço, ok? Então, combinadas aí, gente, isso não tem nada a ver com a aula não, tá? A irmã anotando ali, isso aqui não tem nada a ver com a aula não, isso aqui é da aula de quarta-feira, só para não causar confusão. A aula de quarta-feira que a gente está dando o curso de novos membros aqui. Então vamos lá. Só para a gente contextualizar. Então você tem, no Novo Testamento, você tem os Evangelhos, depois você tem o livro de Atos, depois você tem as cartas, e essas cartas elas são paulinas, que elas são doutrinárias e são pastorais, e tem a de Filemon. Aí você tem as cartas gerais, que são para grupos maiores. Tudo isso somado, elas trazem doutrina, ensino, direção, correção, encorajamento, para a igreja da era da graça, ou seja, nós, certo?
Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Temos Novo Testamento, Evangelho, Atos, o livro de Atos, que é um livro histórico, trata do início da igreja. Depois, as cartas. Depois das cartas, nas cartas de Paulo, se você pegar as cartas paulinas aqui de doutrinários, você vai ter uma carta que se destaca aqui, que é a carta aos Romanos, que foi base da reforma. Base da reforma protestante. Só para a gente não deixar a ponta solta, quantos sabem o que foi a reforma protestante aqui? Deixa eu ver. Conhece a reforma protestante? Reforma protestante, reforma iniciada por Martinho Lutero, na verdade iniciada por outros antes de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero foi o que deflagrou. Mas assim, a reforma protestante foi o rompimento de alguns homens, de alguns crentes que se converteram da Igreja Católica por conta da Igreja Católica ter se tornado, ou da Igreja primitiva ter se tornado a Igreja Católica por conta de Constantino, imperador da época, ter abraçado a igreja, ter tomado posse da igreja e ter regulamentado a igreja, transformado a igreja numa igreja-estado, que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica universal, igreja, ajuntamento, universal, católica porque quer dizer universal, ele queria dominar o mundo, ele tinha intenções para dominar o mundo conhecido, e ele entendeu, Constantino entendeu que se ele juntasse a força da Igreja Católica, da igreja cristã, e o poderio do Império Romano, ele dominaria o mundo. Então ele se converteu, entre aspas, proposital, ele se converteu ao cristianismo e numa desculpa de regulamentar, de colocar ordem no cristianismo, ele trouxe as doutrinas da Igreja Católica e começou a Igreja Católica. Os que resistiram a isso, os que se mantiveram resistentes a isso, eles foram perseguidos, mortos e tudo mais. E surgiu um grupo de pessoas, sobretudo Martinho Lutero, que se levanta contra isso, lendo a palavra, fazendo uma tradução para o alemão do Novo Testamento. Ele lê lá que o homem viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Que ele não vive por obras. E isso destonava de tudo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo na época. Ele então se levanta, vai na igreja de Wittenberg e cola 95 teses na porta que ele queria discutir com a Igreja Católica. Martinho Lutero era um padre da Igreja Católica. A Igreja Católica não aceita, o persegue, e ele então segue pregando a palavra de verdade. Ele volta para a palavra, segue pregando a palavra de verdade, e isso acaba se tornando na igreja protestante. Por isso que nós somos chamados de protestantes, porque lá no início nós protestamos. O que acontece hoje? Por que é tão importante você estar aqui estudando? Porque hoje nós temos o mesmo problema. A igreja que se diz protestante se desviou novamente e está pregando teologia da prosperidade, está pregando teologia de coach, está pregando cura e libertação, está pregando maldição hereditária, está pregando dízimos como fator de salvação, está pregando um monte de heresia, e nós precisamos hoje voltar para o Evangelho. Então, é importante você aprender para que você saiba de fato de onde você veio e por que você está aqui. E a carta aos Romanos, ela foi uma base muito forte para a reforma protestante. Certo? Uma das cartas de Paulo. Só para você não ficar nenhuma ponta solta. Então, ainda sobre as cartas gerais, só para a gente ir mais um pouquinho no ponto a ponto, Hebreus, ela foi destinada a cristãos hebreus, como eu falei lá, né? Ela confirma a fé cristã, ela combate a apostasia e o retorno para o judaísmo, que era o que acontecia. Você vê isso em muitas cartas. Você vê isso os judaizantes, que eram cristãos que eram pessoas que se diziam cristãos, mas na verdade não tinham aberto mão do judaísmo, tentando colocar ritos cerimoniais, costumes, trazer de volta práticas da lei que já havia sido cumprida em Cristo para dentro do cristianismo, distorcendo
a doutrina da graça, que nós somos salvos, nós somos justificados, salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, como diz Efésios 2, 8 e 9. Então, assim, eles tentavam subverter isso, trazendo coisas para dentro do cristianismo. E a carta de Hebreus trata isso, combate isso também, certo? E tudo isso em meio à perseguição. Aqui a igreja já era perseguida. Apresenta Jesus Cristo como superior aos anjos, superior à lei, como sumo sacerdote, ou sacerdote, o sumo sacerdote. Não, a partir do Novo Testamento você não tem mais sacerdotes, você tem sacerdócio da igreja, mas não sacerdotes. O sacerdócio terminou em Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E sacerdote de um pacto muito mais superior, muito superior à lei, que é o pacto da graça. Por que ele é superior à lei? Porque ele tornou a lei obsoleta. Ele é superior à graça, à lei, esse pacto da graça, porque ele é o pacto unilateral. Deus precisa exercer o seu juízo sobre o pecado, mas o homem não é capaz de pagar isso. Então ele envia Jesus e substitui o homem na condenação, substitui o homem no pagamento do salário do pecado. Qual que é o salário do pecado? A morte. O pecado precisava receber o seu salário. E Jesus então paga o salário do pecado, que é a morte. Paga com a vida dele, e nós morremos com ele e ressuscitamos com ele para a vida eterna. É assim que funciona. Então, é disso que se trata, de maneira geral, de maneira bem superficial, o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus. Tiago, ele era irmão de Jesus, também conhecido como Tiago o Justo, foi um líder da igreja de Jerusalém. Ele era judeu, lembra que ele era judeu? Ele foi um líder da igreja de Jerusalém, lá na capital. Expõe a religião vazia e hipócrita e estimula a manifestação de obras, que é o que fala lá em Tiago 2. Então ele estimula que as obras sejam a confirmação da fé. E ensina que também essas obras são o resultado da fé verdadeira. 1 de Pedro tinha como propósito encorajar os cristãos em meio às perseguições, e também fala da vinda de Cristo e da conduta dos membros e líderes da igreja. 2 de Pedro exorta os cristãos a crescerem na fé e adverte sobre falsos mestres, que também era uma coisa recorrente na igreja do Novo Testamento, e é recorrente na igreja contemporânea. O que você tem de falsos mestres aí, o que você tem de gente ensinando aí heresia e se passando, gente famosa, gente que está na mídia, gente que são donos de TVs, de redes de TVs. Você vê aí gente de fato aí, falsos mestres, pregando falsas doutrinas, falsos ensinos. E hoje nós precisamos saber, ou precisamos crescer na fé, precisamos entender a fé, para que nós não sejamos enganados, para que nós não caiamos no engano. 1 de João ensina sobre a segurança na salvação. Nós vamos ver isso um pouco mais também, tem um módulo específico para isso. E comunhão com Deus. E combate as heresias gnósticas e apostasia. Lembra do gnosticismo que eu expliquei para vocês, né? E apostasia, que é o abandono da fé. Mas aí você fala, mas pastor, quem é convertido, você falou uma vez aí, quem é convertido de fato não desvia, é fato. Então você vai entender um pouco mais de apostasia quando nós falarmos sobre salvação. Mas só para você não ficar no ar, isso aqui é apostasia, aqueles que de alguma maneira se disseram cristãos, viveram dentro da igreja, experimentaram manifestações dentro da igreja, mas de fato nunca foram convertidos. Ok? É o desvio. 3 de João faz um elogio a Gaio e critica um líder déspota chamado Diótrefes. Aí se você lá, você vai entender o conceito. Mas um era elogiado por Paulo e outro era usado como um mau exemplo por Paulo. Aí você vai ler lá no texto, você vai perceber do que se trata. E Judas também era um outro irmão de Jesus, né? Irmão de Tiago também, e foi escrita com o intuito de combater os falsos mestres. Também aqui os falsos mestres aqui sempre aqui
né, dando trabalho para Jesus, dando trabalho para os apóstolos, dando trabalho sempre, dando trabalho hoje para nós. Porque se não fosse isso, se não fossem falsos mestres, irmão, você não precisava aprender sobre teologia reformada, você não precisava aprender sobre teologia. Se não fosse falsos mestres, você não teria ensinos que colocam a salvação na mão do homem, que você tem que ser bom, fazer boas obras para ser salvo. Porque a fé verdadeira, ela nos ensina desde lá da antiguidade que o homem é salvo por graça, pela graça, que o homem não faz nada para ser salvo, não merece ser salvo, merece o inferno. Todos os homens merecem o inferno, segundo Romanos 3. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, todos são pecadores, todos são maus por natureza, a natureza adâmica é má, e nós éramos dignos do inferno até que a misericórdia e a graça de Deus se manifestassem em nós. Isso é pregado desde o início da igreja, desde o início dos tempos, isso é ensinado dessa maneira. Noé é conhecido como pregador da graça, Noé. Então imagine que isso não é novo, o que nós estamos falando aqui não é novo, talvez seja novo para nós, que nunca ouvimos falar disso, e se nós nunca ouvimos falar disso, foi porque em algum momento a igreja se desviou disso. Então, nós estamos voltando às Escrituras. E, para terminar, nós temos o Apocalipse. Isso aqui também eu não vou me aprofundar muito, por quê? Porque você vai ter um módulo específico para isso, que é o módulo de... fugiu o nome agora. Escatologia, que vai falar sobre o fim dos tempos, ou a consumação de toda a obra de Cristo, de toda a obra de Deus por intermédio de Cristo. Então, Apocalipse significa revelação, e foi escrito por João na ilha de Patmos, e podemos dizer que é um livro profético, composto por um grupo de cartas às igrejas da Ásia, e uma mensagem geral sobre o final dos tempos. Então, a autoria dessa carta, ela é 4 vezes atribuída a João, na carta. Então, sustenta-se desde a antiguidade que esse João aqui era João o apóstolo, aquele que andou com Jesus, certo? Filho de Zebedeu, sabe ele, né? Teve um bispo africano chamado Dionísio que ele contestou isso, lá no século III, ele contestou isso e disse que essa carta era um outro João, por conta do gênero literário e tudo mais, seria um outro João, e muita gente, ou algumas pessoas começaram a defender também essa teoria, de que não seria João o apóstolo, mas as provas apontam, as provas intrínsecas, extrínsecas, elas apontam que de fato, assim, são provas esmagadoras de que a autoria de fato é de João o apóstolo. Como que ela foi? Que ocasião ela foi escrita? Ela foi escrita no início da imposição romana, da adoração ao imperador. Roma começa, nesse ponto aqui, a exigir adoração ao imperador, como se ele fosse um deus, certo? E os cristãos vinham na contramão disso. Não, você não adora nada, você adora a Jesus, você adora a Deus. Nosso único alvo de adoração é Deus, é Jesus, né? Deus na pessoa de Jesus, né? Então, isso faz com que a perseguição se intensifique, gera hostilidade, gera de fato uma pressão muito forte, certo? Então, João escreve, melhor dizendo, para que a igreja se encoraje a resistir na fé, a resistir a essa prática da adoração, certo? E continuar adorando somente a Cristo. E aí vai sofrer toda essa perseguição. Ele informa, né, sobre essa batalha que virá no final aí, que a gente já sabe pelo livro do Apocalipse, certo? Aumento da perseguição contra os crentes, mas que os crentes devem de fato permanecer, né, e ficar firmes até o fim, mesmo que isso custar a sua própria vida e tudo mais. Ela tem alguns temas, né? O rolo com 7 selos, os juízos de Deus, as bodas do Cordeiro, que é quando Jesus vem buscar a sua igreja, e aí nós vamos ter 7 anos, né, de bodas do Cordeiro,
Então, para aqueles que creem na pré-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas isso é um assunto para a escatologia, depois você entende melhor isso, né? Fala da volta de Cristo, fala da condenação de Satanás, fala sobre novos céus e nova terra. Isso é muito legal, é um livro. A maioria dos cristãos, eles têm medo do Apocalipse. Aliás, a maioria dos cristãos, elas têm medo do final dos tempos, porque você olha para o que está escrito, e você vê que de fato perseguição vai aumentar, que o negócio vai azedar, que o negócio vai ficar ruim, mais do que está. Por outro lado, é tudo aquilo que nós, crentes em Cristo, deveríamos esperar. Por quê? Porque após isso, vem a nossa vida com Cristo, vem a nossa glorificação, vem novos céus, nova terra, vem o governo milenar de Cristo, vem o melhor, o suprassumo, o happy end, o final feliz do plano de Deus para aqueles que creem. Mas a maioria de nós teme o Apocalipse, a maioria de nós teme o final dos tempos, e era uma coisa que nós devíamos ansiar com toda a nossa força, com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso físico, porque é onde vai terminar todo o nosso sofrimento, é onde nós seremos revestidos de glória, onde nós seremos semelhantes a Jesus, com corpos glorificados, onde o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, onde nós não vamos ter mais, aliás, o pecado não tem domínio, o pecado não vai ter mais, nós não teremos mais a presença do pecado em nós, onde nós não vamos ter mais depressão, ansiedade, dores, onde nós vamos ter mais pecado, onde nós não vamos ter mais inveja, não vamos ter mais amargura, dor física, espiritual, emocional. É o final feliz que tanto nós como crentes esperamos, deveríamos esperar, mas a maioria de nós teme. Você já ouviu falar, talvez você não tenha ouvido falar, talvez já ouviu falar que alguém leu o Apocalipse e ficou louco? Tamanho medo. Isso era dito pela Igreja Católica lá no começo, quando havia uma intenção muito grande de esconder a Bíblia, para não revelar as verdades que a Bíblia traz. Então, assim, nós viemos dessa cultura, nós viemos dessa base, a maioria de nós viemos do catolicismo. Então, nós trazemos esses conceitos errados a respeito do Apocalipse. Vai ser fácil? Irmãos, não vai ser fácil. Vamos ter perseguição? Vamos ter perseguição, meu irmão, vamos ter problema. Mas o que conforta o nosso coração é saber que, por mais perseguidos que sejamos, e Deus ele vai nos guardar, Deus ele vai abreviar esses tempos para nós que somos crentes, e nós vamos subir com Jesus. E depois vamos descer para governar com Ele aqui na terra. Então imagine que isso é algo maravilhoso e deveria ser esperado por nós, mas é temido por nós, e isso é muito ruim. É muito ruim. Já ouviu falar assim? Ai meu Deus, Jesus está voltando, meu Deus do céu, a coisa está feia, Jesus está voltando, como se isso fosse algo ruim. Já viu isso? Não precisa responder, tá? Para não se expor. Já pensou assim? Já falou assim? Porque eu já. Quando eu não entendia isso com profundidade, eu já falava: rapaz do céu, Jesus está voltando, meu Deus do céu, a coisa está ficando feia, e não sei o que lá. De fato, a coisa está ficando feia, mas não estava com medo da coisa ficar feia, estava com medo de voltar Jesus. Uai, peraí, que noiva é essa que chega no dia do casamento, ou perto do dia do casamento, e fala assim: ai meu Deus, o noivo podia desistir, né? Vamos remarcar esse trem desse casamento? Qual a noiva que faz isso? E nós somos a noiva a igreja de Cristo é a noiva de Cristo, é aquele que Ele vai vir para se casar com ela.
para resgatá-la para Ele próprio. Olha que loucura isso, e a gente tem medo. Nós temos que ter medo da perseguição? Acho que temos, a gente né? Ninguém aqui é lesado. Vamos ter medo da perseguição, vamos ter medo lógico. Mas qual que é o nosso foco? Beleza, pode perseguir, porque eu sei o que isso vai terminar, eu sei o final disso, eu sei, o script está escrito, já está escrito o script, o final já está pronto, tem nada mais a acrescentar, novos céus, nova terra, governo de Cristo, viver com Ele na eternidade. E eu imagino que viver com Cristo na eternidade, eu tinha uma concepção em relação a isso, quando eu não era convertido. Eu imaginava que morar no céu devia ser muito chato, né? Porque, vai fazer o que na eternidade, velho? O que vai fazer na eternidade? Vou ficar lá caminhando nas nuvens, no céu. Uma concepção errada, você vai estar com Cristo. Tua vida você não vai ter mais dor, você não vai ter mais desprazeres. Eu imagino que no céu o tempo todo as pessoas estejam felizes em comunhão com Deus. Sabe, imagina a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. O que você mais gosta de fazer? Churrascão na família. Não passa perto. Momentos com a sua família ali, que você está junto, você está dando risada, você está se divertindo, fazendo a coisa que você mais gosta da vida, não chega nem perto. Do prazer de estar na presença de Jesus, do prazer de estar dividindo a mesa com Jesus, em pessoa. Não é com o Espírito, não, é Jesus. Corpo físico, corpo glorificado, com você, com corpo glorificado, é isso. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, eu nem casei ainda, não comprei minha casa, Jesus está voltando. Peraí, mas que mané casa? Para que você quer uma casa física? Não que você não deva querer, não é isso que eu estou dizendo. É louvável você querer ter uma casa, você querer ter suas coisas, você querer ter seu carro. É louvável, glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que aqui, nesse negócio aqui, você é peregrino. Você sabe o que é peregrino? É alguém que veio de algum lugar e está indo para algum lugar. Você está de passagem. Sua pátria não é aqui. Sua pátria não é aqui. Nossa pátria é no céu. Que o Senhor nos dê essa coragem, amém? Toda vez que eu falo disso, eu me emociono. Perdão, irmãos. Que o Senhor nos dê isso, amém? Que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor nos dê esse amor, que o Senhor nos ensine a amar a vinda dEle, a ansiar. Senão nada disso aqui faz sentido, senão a igreja não faz sentido. Se nós estivermos aqui na igreja porque a igreja é um lugar confortável, é gostoso você louvar a Deus no domingo, é gostoso você cantar louvores, é gostoso você estar com os irmãos. Se for só por isso, meu irmão, entre num clube. Tem clubes melhores que a igreja. Mas não é isso. É se preparar, é se aprontar. É como a Bíblia nos diz, é se ataviar. Sabe quando uma noiva, ela vai, tem o dia da noiva agora, né? Que antes do casamento ela vai lá e tal. Quem casou manja desses negócios. Na minha época eu não tinha isso, casei faz 30 e tantos anos, 30 e poucos anos. Mas minha esposa se preparou. Ela vai, você vai, a noiva vai, fica lá e se apronta e toma uns banhos de banheiro e vai e cuida da pele, cuida das unhas e do cabelo e o vestido, e prova o vestido, e aperta o vestido, e tira o vestido, e coloca o vestido, e vai, e cabelo, e pá, fica prontinha para receber o noivo. É isso aqui que nós temos que fazer. Se aprontar para o noivo e esperar ansiosamente pela vinda dele. Isso vai se tratar Apocalipse. É disso que o livro trata. Primeiro, no começo, ele fala das igrejas. Ele orienta as igrejas por conta da perseguição. Você vai ver que tem cartas da igreja. Mas depois, no final, ele fala disso. No final, o apóstolo tem essas visões e escreve essas visões. É um livro difícil porque ele usa muita simbologia.
Muita, né? Mas passe a ler Apocalipse com essa visão. Você vê como você se apaixona pelo livro. Aliás, como você se apaixona pela palavra, pela Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter me ouvido durante esse módulo. Quero muito voltar daqui a uns 2 ou 3 módulos, devo estar de volta. Eu não me lembro, eu acho que se eu não me engano, o próximo módulo é dons do Espírito, né? Muito bom também, muito bom, da hora, assim, você vai quebrar muita coisa que nós temos de ensinamento errado a respeito de dons. Você vai aprender o que de fato é. Nós do curso não somos cessacionistas, nós não cremos que os dons cessaram em Cristo, nós cremos na continuidade dos dons, porém com algumas coisas que não são para o nosso tempo, que não são mais, que não aparecem mais, dons que não, manifestações que não aparecem mais no nosso tempo. Mas isso o pastor Luciano vai explicar certinho para vocês com tranquilidade, com propriedade, ok?